A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mama, exemplo de superação. Do que se trata esse vídeo? Bom, em primeiro lugar, quero explicar a palavra mama. Mama é um vernáculo que vem tanto do latim quanto também do italiano e significa mãe. Eu sou de origem italiana, meu sangue é italiano. E minha mãe, desde que eu era pequenininho, me ensinou a se referir a ela, chamá-la de mama, que significa mãe em italiano. Então, foi assim que eu sempre a tratei. E ela é um exemplo de inspiração, é um exemplo de superação, é um exemplo para mim, é um exemplo para todas as pessoas próximas a ela, pessoas que a conhecem bem e que sabem o que ela já passou na vida e que não foi pouco o sofrimento que ela passou e muitas vezes também tem passado na sua vida. E por que estou fazendo esse vídeo? Para servir de tributo, de homenagem a ela como uma pessoa forte, com que tem se demonstrado diante de tantas lutas e tantos sofrimentos, como também servirá de inspiração para todas as pessoas que estão passando por grandes tribulações, grandes dores e que pensam em desistir. Minha mãe, ela tem uma particularidade muito interessante, uma forma muito admirável de enfrentar o sofrimento. Claro, obviamente que ela não é perfeita, como nem você nem eu somos perfeitos. Ela sofre, ela chora, ela se angustia, mas a particularidade interessante dela aqui, e esse é o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo também, e que vai servir, logicamente, de inspiração para muitos, é a forma com que ela supera as suas dificuldades. É característica essa que nem eu tenho, nem eu como cristão, ela também é uma cristã, nem eu tenho essas características, mas é por isso que serve as pessoas de inspiração para nós, para que nós venhamos copiar seus exemplos. Temos, logicamente, nós como cristãos, como exemplo maior, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos também fatores humanos, inspirações humanas dentro da própria Bíblia Sagrada, no caso o apóstolo Paulo, que serve de inspiração para muitos. Eu particularmente tenho admiração por Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador, príncipe dos pregadores, que viveu em 1856, portanto no século XIX, um homem que serve até hoje de inspiração para mim, e por que não tomar uma pessoa da própria família que sirva de inspiração. Sinto-me privilegiado por ter uma pessoa dentro da minha própria família que me sirva de inspiração. Como eu falei para vocês, nem eu tenho certas características, atributos, virtudes que ela tem nessa questão de saber enfrentar os sofrimentos. Eu enfrento o sofrimento com um pouco mais de amargura e demora até mesmo me recuperar diante de tal sofrimento, porque eu sou muito melancólico, eu sou muito uma pessoa assim que tem que me agarrar muito a Deus para que eu consiga superar minhas próprias lutas, meus próprios conflitos, meus próprios sofrimentos. Eu supero, logicamente que eu supero, tanto é que estou aqui, tanto é que estou na presença de Deus até hoje, e não devemos julgar ninguém que não consiga superar tais sofrimentos. Então, qual é a característica principal com relação a mama, com relação à minha mãe? Em primeiro lugar, o nome dela é Selene Ramos da Silva. Esse é o nome dela, mas eu me refiro a ela como mama. É uma pessoa admirável pela forma como ela supera os seus sofrimentos. E que forma é essa que ela usa para superar seus sofrimentos? E não é algo programado. Quando eu falo assim, uma forma que ela usa para superar suas dificuldades, não se trata aqui de algo da boca para fora ou de algo pré-programado, mas isso é como uma característica dela, que ela sempre usou na vida dela como um meio de se blindar contra o sofrimento, como um meio de se blindar, de blindar o coração contra o avanço da dor, contra a conquista do coração pela dor, fazendo com que o coração venha sucumbir totalmente. E a forma como ela faz isso é levando a vida na esportiva. A minha mãe é uma pessoa que faz piada de tudo. Ela faz piada até da própria dor. Aí você vai me questionar, mas quer dizer que diante de qualquer luta, de qualquer sofrimento, ela vive mantendo um sorriso no rosto? Não, ela tem momentos que ela chora, tem momentos que ela se angustia. Ela é um ser humano, você não pode esquecer disso. Ela se angustia, ela chora, ela se fecha num quarto. Mas o que é admirável na situação dela, o que é admirável no caso dela, é a rapidez com que ela supera aquele sofrimento, não no sentido de fazer com que aquele sofrimento desapareça, mas no sentido dela se reerguer, no sentido dela se levantar, no sentido dela não se entregar à dor, não se entregar ao sofrimento. Ela está sofrendo, ela está chorando por dentro,
mas por fora ela está fazendo piada. Por fora ela está fazendo piada até mesmo da própria dor, até mesmo do próprio sofrimento, e isso traz um certo alívio para ela e traz um ambiente bem mais leve para todos aqueles que estão à sua volta. Todos nós sabemos, espiritualmente e emocionalmente, quão horrível é estarmos diante de uma pessoa que só reclama da vida, diante de uma pessoa amarga, diante de uma pessoa pessimista. Olha que tem muitas pessoas que passam por lutas e elas pesam cada vez mais esse fardo sobre as próprias costas, somando-se ao sofrimento o fardo pesado do negativismo, o fardo pesado do pessimismo. Não é o caso da minha mãe, não é o caso da minha mama. Por quê? Porque ela faz com que aquele sofrimento se torne motivo de riso, motivo de piada, motivo de coisas engraçadas, que ela torna aquelas circunstâncias como engraçada, ela faz piada. Um irmão meu que é falecido, ele sempre falava assim, desgraça pouco é bobagem, ele falava aquilo rindo, ele também tinha um certo dote, igual da minha mãe, de fazer piada com o próprio sofrimento. Então a minha mãe, ela tem essa característica especial, por isso que ela supera com facilidade. Olha que minha mãe já passou por muitos sofrimentos e tem passado até hoje. Ela já sofreu muitas perseguições, muitas injustiças, muitas calúnias, especialmente muitas perdas dolorosíssimas na vida dela, que a fazem chorar até hoje, sofrimentos atrozes com relação à sua própria saúde, que ela enfrenta até hoje, mas ela sempre tem superado tal situação, mesmo sofrendo, como eu falei para vocês. Por dentro, muitas vezes, ela está chorando, por dentro, muitas vezes, está enfrentando uma verdadeira tempestade, mas ela sempre tem um gracejo para manifestar, sempre manifesta um gracejo aqui e ali, sempre faz piada com relação à sua própria situação, não deixando a peteca cair, não deixando a situação se resvalar, se inclinar para um lado pessimista da vida. Repito, ela não é uma pessoa perfeita, ela como eu e como você, mas ela serve de grande exemplo, grande inspiração para todos aqueles que estão passando pela vida, enfrentando desafios, enfrentando lutas, enfrentando muita dor, muitas dificuldades. Afinal de contas, não é assim que nós deveríamos enfrentar a vida? Será que isso não é uma atitude de confiança em Deus? Como ela é apegada a Deus e confia em Deus, logicamente que a força dela se encontra em Deus. Logicamente que ela está usufruindo de tal força para superar todas as dificuldades na fonte inexaurível, na fonte eterna que é o nosso próprio Senhor Deus, nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Mas quantas pessoas, quantos cristãos que têm essa mesma fonte não fazem uso desta fonte? Quantas pessoas que têm Jesus como a fonte da sua vida, mas não recorre a esta fonte para beber de suas águas? Uma coisa é você ter uma fonte de águas cristalinas ali no fundo da sua casa, ou no canto da sua casa, ou no quintal da sua casa, e você morrer de sede, sem sequer ter o bom ânimo de se levantar e se dirigir a esta fonte para dessedentar a sua alma. Então, não basta nós falarmos, eu tenho Jesus. Não basta nós dizermos, eu sou cristão. Nós temos que beber da fonte. Nós temos que nos dirigir à fonte, mesmo que arrastando. Você que está passando por uma grande luta, um grande sofrimento, o pessimismo não é o caminho para a superação dessas dificuldades. Como minha mãe aprendeu também, que o pessimismo, o negativismo, só aumenta cada vez mais o peso sobre as costas daquele que sofre. E por isso que ela faz piada. Ou seja, entre se entregar a uma cama de depressão, entre se entregar a uma tristeza infindável, a um negativismo injustificável, porque Deus ele ampara, quanto mais dor nós passamos, mais próximo está o nosso Deus. Não é isso que fala o Salmo 46, versículo 1? Que Deus é socorro bem presente na hora das tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas das tribulações, nas aflições, na dor, no sofrimento. Não é isso que fala o Salmo 46, 1? Então a forma de nós verdadeiramente aprendermos a superar a dor e o sofrimento não quer dizer que não vamos chorar, não quer dizer que não vamos nos entristecer, mas a forma de superação é fazer exatamente como a minha mãe ela faz, que é fazer piada da vida. Você manter o bom ânimo, o humor, levar a vida na esportiva. Hoje está ruim, pense você, mas amanhã vai melhorar porque Deus está no controle de todas as coisas. Tem um versículo que eu separei aqui de Jó e olha
Quem falou esse versículo aqui? Jó, aquele que sabe o que é sofrimento, aquele que sabe, conhece o que é sofrer. Ele fala no capítulo 41 do livro de Jó, versículo 22, que perante ele, perante quem? Perante Deus, até a tristeza salta de alegria. Eu vou repetir, diante de Deus, ou seja, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Então, por isso que a minha mãe, ela procura alimentar o seu coração, o seu bom ânimo, com piadinhas, com gracejos, porque a tristeza não vai resolver o problema dela. Se lançar, se jogar na cama da amargura, não vai trazer solução para as dores dela, para o sofrimento que ela passa. Como também não vai trazer para você e nem para mim. Então, a forma melhor de nós atravessarmos o vale da sombra e da morte, com que frequentemente todos nós passamos nesta vida, é mantermos o bom ânimo, é mantermos a alegria. A palavra de Deus não fala, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Quantos versículos a palavra de Deus não nos chama para termos um espírito alegre? E para terminar este vídeo aqui, você pode estar se questionando, mas como ser alegre diante de uma situação de dor? Como eu vou me alegrar se acabou de acontecer isso, acabou de acontecer aquilo? Calma, você está confundindo as coisas também. Você está confundindo as coisas. Quando algo ruim acontece conosco, nós temos aquele momento, e todos têm que respeitar aquele momento. Isso acontece com a minha mãe também, acontece comigo, acontece com todos. Todo mundo tem que respeitar aquele momento onde você vai precisar chorar para aliviar o coração. Sim, chore. Chorar não é motivo, não é fator de incredulidade. Nosso Senhor Jesus Cristo chorou não somente uma vez, mas várias vezes. As portas de Jerusalém, quando ele, numa visão sobrenatural, profética, ele viu o que ia acontecer com o templo e com o povo judeu daquela época, ele chorou à entrada das portas de Jerusalém. Jesus Cristo chorou quando viu Lázaro morto, não porque estava morto, mas porque ele sabia que ia ressuscitar o seu amigo, mas pela dureza e incredulidade daqueles que cercavam Lázaro. Jesus chorou e se angustiou no jardim do Getsêmani, momentos antes de passar pelo grande sofrimento da paixão, pelo grande sofrimento da crucificação. Lágrimas escorreram dos seus olhos. O apóstolo Paulo, ele sofreu tanto que ele chegou a se desesperar da vida. Aliás, o próprio Cristo no jardim do Getsêmani, ele falou, minha alma está triste até a morte. Então isso é normal do ser humano, ele passa por aqueles momentos. Mas aí eu te pergunto, Jesus se entregou ao sofrimento, à tristeza, ao pessimismo injustificável, à desesperança infindável, a desesperança que também não se justifica? Não. É isso que eu estou querendo dizer para você. Aconteceu algo trágico na sua vida, algo triste? Sim, chore, meu irmão, chore, minha irmã. Pode chorar, não é proibido você chorar, você tem que extravasar a sua dor. Você tem que extravasar a sua dor. E seu coração vai se entristecer com isso sim. O que não pode acontecer, e esse é o objetivo deste vídeo, é você achar que, por causa daquela situação, a sua vida acabou. Você foi destinado, isso que não pode acontecer, você pensar que você foi destinado a sofrer pelo resto da sua vida. Que não há solução em problema nenhum na vida, que nós estamos nesta terra aqui somente para sofrer, não. É isso que não pode acontecer. É exatamente neste ponto aqui que a minha mãe, ela se recusa a se entregar. Ela chora, ela se angustia, ela está triste, muitas vezes abatida, mas sempre tem um sorriso no rosto, sempre tem uma piadinha para fazer com relação à sua própria situação, com relação à própria situação da vida, mostrando sinais claros de que ela não está se entregando à tristeza, mas está procurando confiar em Deus, procurando entregar-se nas mãos daquele que tem um controle, tem a soberania, tem um poder de todas as coisas e sabe o que faz da nossa vida. Isso é um ato de confiança. Por isso que ela está em pé até hoje, mesmo sofrendo, mesmo chorando,
mesmo muitas vezes com dias sombrios, mas ela permanece em pé, cumprindo a sua missão e a cumprirá até o final da sua vida. Então, por isso que a Mama, minha mãe, é um verdadeiro exemplo de superação, e eu quero deixar esse vídeo aqui como tributo a ela e também como um fator de inspiração para você que passa por grandes lutas e por grandes sofrimentos. Lembre-se, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. A solução é buscar a presença de Deus. Que Deus te abençoe.